Olá, está no ar o programa Memória Paranense. Esse programa que tem o apoio da FATEC, FATSinter, empresas e instituições do Grupo Educacional Uninter e o apoio do Instituto Wilson Pickler, vai ao ar sempre com convidados especiais na condução importante e brilhante do nosso professor aqui do Grupo Uninter, professor Haroldo Murat, que é também o coordenador deste importante projeto Memória Paranense. Mas antes de começarmos, eu quero apresentar a vocês os nossos convidados de hoje. Nós temos aqui em nossos estúdios os jornalistas Celso Nascimento. Boa tarde, Celso. Temos aqui conosco também nosso jornalista Luiz Geraldo Massa. Boa tarde. Aqui conosco também o nosso jornalista Márcio Renato dos Santos. Boa tarde. Boa tarde. O nosso convidado especial, doutor Euclides Scalco. Boa tarde, doutor. Boa tarde. E o coordenador desse importante projeto e professor do Grupo Uninter, professor Haroldo Murat. Boa tarde. Antes de você começar, professor Haroldo, eu queria aproveitar o ensejo e apresentar, então, o nosso ilustre convidado de hoje. Euclides Scalco foi chefe da Secretaria-Geral do Paraná, ex-coordenador da campanha do FHC, constituinte de 1988, foi líder do PMDB na Constituinte, secretário da Casa Civil do Paraná e hoje um nome referencial nos últimos 50 anos da vida política nacional. Ele também é fundador do PSDB. Como vocês veem, hoje uma entrevista também, como as outras, muito, muito importante, e vamos então acompanhar na condução brilhante aqui do nosso professor Haroldo Murat. Boa tarde. Boa tarde, amigos. 4 de dezembro de 2007, Curitiba. Mais uma gravação do projeto Memória Paranaense do Grupo Educacional Uninter. Nosso convidado de hoje é o ex-ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, Euclides Scalco. O Paraná e o Brasil começaram a perder suas marcas rurais mais identificadoras e o país começou a se urbanizar. Euclides Scalco chegava com a família, Dona Terezinha e alguns dos filhos, a Francisco Beltrão, no Paraná, no sudoeste do Paraná. Vinha de uma cidade tipicamente gaúcha, de colonização italiana, Nova Prata. Para quem conhece aqueles pagos, sabe que a formação desse tipo humano, Euclides Scalco, naquela terra muito peculiar, teve contornos especiais. Sobretudo, marcas de liderança que ele transferiu para toda uma vida edificada, depois de formado farmacêutico bioquímico, Francisco Beltrão, e com desdobramentos na vida política do Paraná, na vida política nacional. Boa tarde, Euclides Scalco. Boa tarde, professor Haroldo. Scalco, nós gostaríamos que você nos desse alguns dados essenciais seus. Local de nascimento, data de nascimento, nome dos pais, atividades que exerciam, seus primeiros, que são muito interessantes, seus primeiros anos de escola, a liderança que você já mostrou no Colégio Marista de Porto Alegre, aqueles momentos iniciais da vida universitária e todo o desabrochar da sua carreira de homem público. Bom, eu nasci no distrito de Vista Alegre, município de Nova Prata, em 16 de setembro de 32. Meus pais eram Elias Scalco e Adélia Zanotto Scalco. Nesta localidade é onde meu avô se fixou, quando em 1891 saiu da Itália junto com a leva de italianos que vieram colonizar o Rio Grande do Sul. E se fixaram nesta região da Serra. Minha infância até os 7 anos foi nesta localidade. Meu pai era agricultor e em 39
a família se mudou para Guaporé, onde eu fiz meus estudos de primário, de ginásio, no Colégio Conceição, dos Irmãos Maristas daquela cidade. Terminado o ginásio, eu fui para Porto Alegre, também em Colégio Marista, no Colégio Rosário, para completar o segundo grau, que era, na época chamava-se científico. Eram dois, científico para quem seguia a carreira de engenharia e medicina e clássico para quem seguia a carreira de letras. Eu passei nesse período interno no Colégio Rosário e tive como companheiro e contemporâneo de escola, o hoje senador Pedro Simão, que foi orador da nossa turma. A partir daí, terminado o científico no Colégio Rosário, fiz o vestibular para a Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em que ano, Scol? Fiz em 51. E em 50. Em 51, eu cursei a faculdade, completando os estudos em 54. Naquele período, naquela época, o curso de farmácia era de 3 anos. E a minha turma foi a última de 3 anos. As turmas subsequentes foram de 4 anos, o curso de farmácia. Depois de formado, eu fiquei 2 anos no Rio Grande do Sul, estando com farmácia no município de Bento Gonçalves. E em 58, um amigo que foi visitar um irmão que morava em Francisco Beltrão, na volta me disse: Scalco, você tem que ir para Francisco Beltrão. Lá tem um médico que precisa de um farmacêutico e você tem que ir para lá. José, eu acabo de me instalar aqui em Bento Gonçalves, como é que eu vou fazer? Eu assumi compromisso, você vai lá ver. Vim. 2 dias de ônibus, vim a Francisco Beltrão. E encontrei Walter Alberto Pequá. E, no momento, houve uma empatia de minha parte com ele e dele comigo. E eu disse para ele da minha dificuldade de voltar para o Rio Grande do Sul, que eu já tinha farmácia montada. Ele disse: se você conseguir vender, venda. Se não, encaixote e traz para cá. E foi assim que... Encaixotou ou vendeu? Vendi. Dia 21 de novembro, eu fui conhecer o Walter em Francisco Beltrão, e no dia 16 de janeiro de 59 já estava em Francisco Beltrão. Francisco Beltrão, na época, era uma cidade com 2.000 habitantes, não tinha luz, não tinha energia elétrica, não tinha água na cidade, não tinha, enfim, não tinha nada. Eu morei nos primeiros meses numa casinha no meio de um potreiro. À noite as vacas vinham se coçar na casa e chacoalhava toda a casa. Tá? E foi assim que eu comecei a minha vida em Francisco Beltrão, junto com Walter Alberto Pequá, que foi meu irmão, foi mais do que irmão. Vivemos períodos muito felizes lá e de dificuldades enormes com o posterior golpe de Estado de 64. E aí foi o começo da minha vida. Acho que é importante falar um pouquinho, então, do Walter Pequá, apenas para que ele não entre como Pilatos aqui. Quem foi o Walter Pequá? Bom, qual a importância do Walter Pequá? Em 59, quando eu cheguei, eu fui uma das primeiras mudanças que chegaram em Francisco Beltrão, depois da revolta dos agricultores em 57. Dia 10 de outubro de 57, foi a revolta. E o Walter foi o líder dessa revolta contra as companhias de terras. E para apaziguar, inclusive, os revoltosos, naquela oportunidade, a solução foi encontrada pelo governo do Lupion, nomear o Walter delegado também. E ele era vereador nessa oportunidade. E com isto acalmou os agricultores, mas 15 deram as forças da polícia estadual e destituíram o Walter e fizeram uma série de atropelias.
o papel do Pequá na vida política de Francisco Beltrão foi importantíssimo. Ele foi vereador. Em 60, na eleição que se elegeu o Ney Braga, ele foi candidato a prefeito. E, posteriormente, em 62, ele foi candidato a deputado estadual. E o Maza conheceu bem ele aqui na Assembleia, que ele sempre se referia com muita amizade ao Maza e muito respeito. E foi aí que começou a vida da gente. Só que naquela oportunidade, a Constituição paranaense não previa o vice-prefeito. Não havia a figura do vice-prefeito. E eu fui candidato a prefeito, depois de 2 anos e meio estar em Beltrão, a prefeito para substituir o Walter. Em 54, eu fui eleito prefeito e o Walter foi eleito em 54 não? Em 54. Mas em 54 você estava no Rio? Não, 54, não, 64. Em 64 eu fui eleito prefeito, completei o mandato do Walter e um ano depois veio o golpe, em 64, que cassou o Walter Pequá, uma grande liderança, e acabei sendo herdeiro político do Walter naquela região. Entretanto, eu fui eleito prefeito em 64, em 62, e em 64, completando o mandato, eu não mais disputei eleições, em respeito a tudo aquilo que tinha acontecido com o Walter. Acho que aquilo que o Celso pergunta, é importante que se faça uma referência à prisão do Walter Pequá em Cascavel, quando ele voltava do Uruguai, que foi visitar o Jean. E as torturas que sofreu? Perdeu o olho na prisão. E nós fomos, quando eu vi o aviso aqui por rádio, aqui de Curitiba, por um amigo, de que o Walter estava preso em Cascavel. Então fomos a Cascavel, o Jacinto Simões e eu, e mais um companheiro, Lauro Verga, falecido, para tirar o Walter da prisão. Chegamos lá e havia o suplente delegado do Lapa, do Coronel Lapa, era um amigo nosso, tinha morado em Francisco Beltrão. E ele fez a ligação entre nós e o Walter que estava na prisão. E toda aquela movimentação que nós fizemos, conversamos com o Lapa, ele nos ameaçou, que se nós não saímos da cidade ele nos prenderia. Mas a movimentação feita pelos amigos e companheiros aqui em Curitiba fizeram com que o Ney mandasse um avião buscá-lo e foi internado aqui no hospital da Cruz Vermelha. Eu guardo a imagem, quando nós estávamos no aeroporto, que a polícia trouxe o Walter, ele estava com um casaco preto e o líquido do olho escorrido na lapela. E ele nos disse que naquela noite ele havia tomado 20 cibalenas para acalmar a dor. E quem levou a cibalena para ele foi esse Bourdignon, Moacir Bourdignon, que era o suplente delegado, e que teve a coragem de fazer essa intermediação, embora o Lapa fosse um fascínora. E foi assim que a gente começou a vida lá em Francisco Beltrão. Nessa tortura do Dr. Walter Pequá e nesse processo todo, até que ponto o governador do estado da época tinha responsabilidade? Não era uma iniciativa isolada do Coronel Lapa? Eu acho que foi uma ação isolada do Lapa. Eu não acredito que o Ney Braga fosse determinar uma ação dessa natureza. Qual foi a reação do Ney quando soube do fato? Eu não posso precisar qual Mas foi a manteve reação o Lapa nessa posição toda? Manteve, ele continuou delegado em Cascavel. Mas ele mandou o avião buscar o Walter, que ficou internado no hospital da Cruz Vermelha.
Deu Mas atendimento. eu atribuo que a ação foi iniciativa própria do Lapa. Por quê? Porque na época da revolta, em 57, dos agricultores, o Lapa era delegado em Pato Branco. E havia a disputa entre os grupos que apoiavam as companhias e, evidentemente, o Lapa apoiava as companhias, tanto a CITA quanto a comercial. E o Walter era o líder que expressava tudo aquilo que os agricultores sofriam naquela região. Acho que foi por causa, a minha avaliação é que o Lapa tomou a atitude de prisão do Walter em função dos episódios de 57. Em 57, quem era o governador era o Lupion. A questão da rebelião, depois houve a resposta, né? Foi criado o Grupo Executivo de Terras para o Sudoeste, inclusive o Deni Schwartz, era o Jetsop, que era dirigido por um coronel do Exército Brasílio, Brasílio Marques. O secretário era o Deni Schwartz, e o Ney Braga teria feito, naquele momento, uma das maiores distribuições de títulos, né? Porque o Ney tinha tido um problema com a saída do Jânio. Quando ele viu que estava consolidada a presença do Jango no governo, as relações foram muito próximas, ao ponto do Ney botar o partido, o PDC, em defesa do presidencialismo, a volta do presidencialismo, defender uma série de teses das reformas, reforma da empresa, né, o direito de cogestão, né, uma série de coisas. Então o Ney estava com uma boa relação nesse momento. Né, estava com tão boa relação que a primeira distribuição de títulos que foi feita na frente da igreja de Francisco Beltrão, o Ney foi representar o Jango. E como o Walter, e você sabe muito bem disso, era opositor ferrenho do Ney aqui na Assembleia, o Ney não permitiu que o Walter subisse no palanque. Mas o Ney foi lá representando o Jango. Agora, a questão das terras sudoeste é bom recordar alguns episódios. Quer dizer, na eleição do Jânio e Lotte, o PTB tinha como candidato o Lotte. O Anibele tinha relações, acho que via anteriores, que o Souza Naves trouxe o Jânio para ser candidato a deputado federal pelo Paraná. O Anibele, conversando com o Jânio, colocou o problema das terras do Sudoeste. E o Jânio disse a ele, olha, se eu for presidente da República, eu desaproprio as terras. Tanto que, naquela oportunidade, nós do Sudoeste apoiamos o Jânio. Foi feita a campanha Jânio e Ney, e lá nós éramos Jânio e Maculã. Houve no Norte isso também, em Londrina também. Isso. E, vencida a eleição pelo Jânio, imediatamente ele desapropriou as terras. Com a queda do Jânio, subindo o Jango fez o depósito do dinheiro da desapropriação e aí criou aquilo que você falou. O Jetsop. E o Coronel Brasílio, e o Jetsop foi vinculado não ao INDA, nem à Supra. Era vinculado à Casa Militar da Presidência da República. E o Coronel Brasílio passou a ser o vice-presidente do grupo Jetsop, mas era o que realmente administrava. E como o Deni era recém-formado e funcionário do DGTC, o Coronel Brasílio colocou o Deni como secretário, como diretor do Grupo Executivo das Terras Sudeste Paraná. E é importante que era a Gleba Missões de Chupim, e em 5 anos o Jetsop mediu 40 mil propriedades, sem nenhum conflito.
Por quê? Porque foram respeitados os limites, as divisas que cada agricultor tinha. Não não foi uma medição técnica, mas foi respeitando aquilo que era o consenso. E por aí não houve nenhum conflito em 5 anos. E quantas famílias eram, Escalco? 40 mil. 40 mil famílias. Foram 40 mil títulos de Francisco Beltrão, Verê, 2 vizinhos para a fronteira. Foi uma reforma agrária, talvez, das mais bem-sucedidas do Paraná. Basicamente composta de gaúchos, essa população. A maioria gaúcha. Quer dizer, tinha uma piada que nós dizíamos lá quando nós chegamos em Francisco Beltrão, que naquela região tinha mais gaúcho que gente. E realmente era só gaúcho. Não era piada, não. Hein? Não era piada, não. Não, tinha uma parte de paranaense, mas 90% era gaúcho, que vieram morar embaixo dos pinhais, né? E eram terras devolutas que compravam. Qual é a tua divisa? Eles faziam, a minha divisa passa naquela coxilha, e vai até aquela sanga, e assim era. E se respeitava. O terreno que eu tenho em Francisco Beltrão, onde tem minha casa, eu comprei a posse de um cidadão que se dizia dono daquela área, que morava em Getúlio Vargas. Eu mandei uma pessoa lá, pagou, ele transfiro o lote. Morava no Rio Grande do Sul. Morava em Getúlio Vargas, o dono do lote que eu comprei. Mas não tinha documento nenhum, o documento foi o recibo. Não havia qualquer mentalidade preservacionista, de preservação do meio ambiente na época. Nenhum. Os gaúchos foram predadores, sobretudo dos pinheirais aqui, né? Eu acho o gaúcho um predador não só da Sudoeste, mas do país inteiro. Do país inteiro. Segundo meu pai, especialmente os italianos, os gaúchos italianos. Porque onde eles entravam, derrubavam a mata. Quando eu cheguei em Francisco Beltrão, o terreno onde eu construí a casa, eu derrubei pinheiro. Em Salto do Lontra, que era distrito de Francisco Beltrão, tinha 2 casas, quando foi feita a campanha de 60. De Salto do Lontra para o Iguaçu, não tinha nada, nem estrada. E em 64, eu já abri estrada derrubando mata de Salto do Lontra a Nova Prata. Então, realmente foi uma epopeia, né? Escalco, dando sequência a esse teu caminho de vida, onde entram nessa fase os padres dos Sagrados Corações belgas, o assessoar e todo um trabalho de conscientização e catequização. Como você se envolve com esse grupo e esse grupo, que importância passa a ter na tua vida política consequente? Quando eu deixei a prefeitura em 64, um padre belga que recém tinha chegado, fazia 2 anos, me procurou no hospital. Escalco, nós precisamos de você. Para quê, Padre José? O nome desse padre é José Kakelberg. Está vivo aí, né? Está vivo. O ano passado ele voltou para a Bélgica, está na casa-mãe dos padres do Missionário Sagrado do Coração, em Antuérpia. Nós queremos fazer um trabalho de conscientização junto à população rural. E ele me disse, só que você tem que deixar da política. E topa. E aí nós fundamos o Assessoar. O que é Assessoar? Assessoar era um grupo de leigos e os padres do Sagrado Coração. Mas decomponha o nome. Associação de Estudos Orientação Rural. Quer dizer, cooperativista, né? Não, trabalhava com catequese familiar e formação profissional. Rural. Rural, só rural. E ela existe até hoje, só que posteriormente ela foi transformada num braço do PT, trabalhando mais na área do sindicalismo. Naquele período, nós trouxemos, inclusive, alguns jovens
que trabalhavam na agricultura na França e na Bélgica, para começar esse trabalho de conscientização e de formação profissional. E foi através desse trabalho de assessoar que se trouxe da França, no período em que eu estive em 70, as casas familiares. Eram os grupos de formação que nasceram na França com a pedagogia de alternância. E que é a pedagogia de alternância? O aluno, o jovem, fica na casa, não é escola, mas chama-se casa familiar, fazendo os estudos e fica 2 semanas na propriedade. Só que o currículo é estabelecido entre a relação do que faz na escola com aquilo que acontece na propriedade. Quer dizer, o princípio básico é que o aluno precisa saber a língua e matemática. Porque se ele não souber língua, ele não se comunica, e se não souber matemática, ele não faz negócio. Não progride. Porque depois química, física, botânica, geografia, história, ela nasce junto com as discussões que são feitas com o cultivo. Faz o cultivo do milho. Bom, para cultivar o milho você tem que semear, tem que ter o adubo, tem que ter a fotossíntese, tem que ter toda essa relação com o meio ambiente. E ali se forma o currículo da casa familiar. E hoje nós temos, aqui no Paraná, uma centena de casas familiares já funcionando, porque no governo do Álvaro, o Belmiro assumiu essa ideia e criou as 2 primeiras casas familiares em Barracão e Santo Antônio. E elas continuam com o mesmo espírito? Em Barracão com o Poloni e em Santo Antônio com o Traiano. Posteriormente foi criada a Associação Regional das Casas Familiares, a Arcafar, que engloba Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E ainda continua funcionando. Sua vida política de homem público a partir de Francisco Beltrão. Você depois se desvincula da Assessoar, não concorda com a Assessoar estar sendo manipulada? O que houve? Não, eu deixei a Assessoar em 74. O Celso e o Geraldo se lembram bem, você também. Em 70, o MDB chegou ao limite da autoextinção, porque ele não tinha nem número, eles diziam, de convocar uma CPI. E em 74 houve a grande virada. E eu fui instado, em 74, a ser candidato. Já em 70, quando eu fui para a Europa. Aí em 70 o Denis foi candidato a deputado estadual e o Sebastião. Em 74 eu fui chamado para ser candidato a vice do Chaves. E eu conheci o Chaves no dia da convenção. Só para Leite Chaves. Leite Chaves. Não, o Chaves da Bolívia. Candidato a senador. Bom, nessa oportunidade, depois de muita insistência, eu acabei aceitando. E voltando, eu fui falar com o pessoal da Assessoar. Eu digo, olha, a partir de hoje eu me desligo da Assessoar, porque eu vou tomar um caminho político. Quer dizer, optou pela política, não podia acumular as duas. Não. Pertencer a Assessoar. Eu era presidente da Assessoar, desde a sua fundação. Deixei a Assessoar, e outros tocaram. E o problema da transformação da Assessoar, daquele trabalho de conscientização, de catequese familiar e de formação de lideranças agrícolas, foi retomado posteriormente com a entrada de alguns do PT, que transformaram então a Assessoar, inclusive o padre José Caquebeck se afastou da Assessoar também, muito depois de que eu, e a Assessoar é isso que é hoje. Né? Mas as casas familiares sofreram também esse tipo de Não, influência? porque as casas familiares não tinham nada a ver com a Assessoar. Foram criadas posteriormente. A ideia veio desde aquela minha viagem à Europa e ficou sendo gestada dentro
da Acessoar, mas nunca chegou a ser efetivada. Quando se conseguiu a efetivação das casas familiares foi o Belmiro na secretaria, o Poloni, prefeito de Barracão, principalmente, e o Traiano, prefeito de Santo Antônio. E o Poloni foi o primeiro presidente da Arcafar, da Associação Regional das Casas Familiares. E depois, como secretário da Agricultura, no governo Lerner, no governo ele Lerner também, expandiu e você fortaleceu. trabalhou lá com ele, sabia. As eclesiais de base, nessa época. Eram as comunidades eclesiais de base. Exatamente. Na verdade, quer dizer, o trabalho da Acessoar foi feito em cima daquilo que custava ser gestado, que eram as comunidades eclesiais de base, que nasceram... Com o cardeal. E um cardeal, Com o cardeal. cardeal conservador. E Eugênio Salles, lá no Rio Grande do Norte. no Rio Grande do Norte. Tanto que os primeiros contatos para a criação da Acessoar foram feitos com o Dom Eugênio. Que era arcebispo De Natal. Márcio, alguma pergunta? Apenas um recuo. O fato do senhor ter se mudado para o Paraná, para uma cidade específica, e com esse incidente todo que o senhor relatou para a gente, o senhor acredita que isso foi decisivo para o senhor trilhar essa trajetória política que se desdobrou posteriormente? Ou... Essa é uma coisa interessante. Quer dizer, quando eu vim para o Paraná, todos os gaúchos que vêm para o Paraná vinham para cá para fazer o pé de meia e voltar. E na minha cabeça, dizia, bom, eu vou para o Paraná, fico 6, 7 anos e volto para o Rio Grande do Sul. Mas quando eu vim para cá, a minha integração na sociedade de Francisco Beltrão foi tão efetiva, porque já tinha gente da minha região, inclusive amigos de meu pai, de Nova Prata, que moravam em Francisco Beltrão. E foi por eles, principalmente uma pessoa que eu respeitava demais, um homem de formação primária, mas de um bom senso fantástico. Sempre que eu tive dificuldade na prefeitura, na minha vida política, eu ia conversar com o Ricieri Sela, chamava-se ele, que foi o primeiro prefeito eleito em Francisco Beltrão. Como é o nome dele? Ricieri Sela. Só que 3 meses depois eles cassaram o mandato dele. E assumiu um médico que era de lá, o Rubens Martins. Esse Ricieri Sela era amigo do meu pai. E foi ele e mais alguns gaúchos que estavam morando em Francisco Beltrão, que uma noite vieram na minha casa me pedir para eu ser candidato a vereador. Eu fazia 1 ano que estava lá. Eu digo, Ricieri e José, os que vieram lá, digo, como é que eu vou fazer eleição? Eu estou aqui há 1 ano. Diz, não, eu só queremos que você aceite. Você aceita que o resto a gente faz. E o Valdo foi eleito e eu fui eleito vereador. Né? E depois fui prefeito e aí a coisa desandou. E em 74 é que eu participando como suplente do Chaves, do Leite Chaves. Aí em 75 eu fui eleito presidente do MDB do Paraná. E ali as coisas aconteceram natural. Em 78 eu fui candidato a deputado federal e repeti 3 legislaturas. Né? Vou fazer esse cálculo, exemplo do Márcio, eu proponho um breve insight, uma breve imersão no seu passado de estudante, e para, inclusive, entendermos melhor o seu perfil familiar e o seu primeiro contato com a política. Você estudou num dos colégios da burguesia, da alta burguesia de Porto Alegre, que é o Colégio Marista, ali na Independência. Estudavam apenas os moços da elite naquele internato. Você vinha de uma família rica? Seu pai estava nessa... Não. Era uma classe emergente? Não, mesmo porque eu fui para o Rosário, porque eu estudei em Guaporé, no Colégio Marista, e o Rosário também era marista. Quer dizer, meu pai, quando ele mudou de Nova Prata para Guaporé, ele foi
trabalhar como hoteleiro. Ele tinha um hotel. Então, classe média baixa. Um hotel simples, de caminhoneiros. E foi assim que a gente se fez. E com muita dificuldade, meu pai me formou. Eu sabia das dificuldades do meu pai e eu disse para ele, pai, em vez de eu ir para Porto Alegre estudar, eu vou ficar aqui, eu vou fazer o contador e fico trabalhando por aqui. Ele disse, não, você vai a Porto Alegre, que burro basta eu. E você não se preocupe. Eu fui interno no Colégio Rosário. E lá você assumiu a direção do centro acadêmico, numa determinada época. Eu fui presidente do centro centro acadêmico. O Pedro Simon era teu colega? Era meu colega. Só que o Pedro Simon fazia clássico e eu fazia científico. Sim. E há um episódio em 54 com a morte do Janco. Ela marca a tua primeira inserção na política? Vocês participaram... Morte do Getúlio. Getúlio. Morte do Getúlio, desculpa. De 54 era o último ano de faculdade. E eu lembro muito bem do episódio, até no final do ano passado, nós nos encontramos, os colegas de formatura, em Porto Alegre. E nós estávamos em aula de farmácia química quando veio a notícia do suicídio do Getúlio. E tinha um colega que era de Bento Gonçalves, que era do PTB, como eu. E o filho de um professor, que era da UDN, quando deram a notícia da morte do Getúlio, ele deu um viva. E esse colega de Bento Gonçalves, Louvois Miguel, deu um bofetão nesse rapaz que estirou ele no chão. E daí nós saímos para a rua. E houve os grandes conflitos de rua em Porto Alegre. Quer dizer, tudo que tinha... Pedro Simons nesse grupo. O Pedro Simons na faculdade de Direito, e nós na faculdade de Medicina, pertencíamos ao grupo. Um dia nós assinamos um manifesto de apoio e de repúdio à morte do Getúlio. E assinamos em 24 universitários. Foi só 24 que tiveram coragem de assinar. E foi ali que a gente começou a vivenciar uma atividade política. E os episódios que aconteceram em Porto Alegre, eu lembro bem tinha a Rádio Farroupilha que ficava em cima do viaduto Borges de Medeiros. Eu vi uma pessoa despencar do terceiro andar. Foi uma comoção. Como eu vi nacional. No prédio do Diário de Notícias, um cidadão subir, se enrolar na bandeira e se jogar. E morreu. O Getúlio provocava isso. Né? Eu vi, inclusive, a depredação da sede da Aliança Democrática, que era o UDN, PL e PSD. E eu vi na Praça da Alfândega, eu trabalhava na farmácia Carvalho, que ficava bem na Praça da Alfândega, e a sede da UDN era na frente, de depredarem a sede da UDN, e um gaúcho saiu com a fotografia do Flores da Cunha na mão. E não deixou depredar a foto do Flores. Então são episódios que... O Pedro Simon depois entrou no PL, né? Não. Não? Não entrou? Pedro Simon se formou advogado. Ele fez faculdade, o primeiro ano em Florianópolis, depois completou em Porto Alegre. Ele nunca foi do PL? Não, sempre foi PTB. E foi eleito vereador do PTB em Caxias. Eu estou confundindo com o Brito Velho. Ali que ele começou a vida política dele. Então, o Scalco em Curitiba. Quando ocorre sua mudança para Curitiba e a sua imersão aqui no antigo MDB? Bom, sua ligação com o Richa. Sua ligação com o Richa. Deve ter sido importante. Acho que o episódio da candidatura de senador do Leite Chaves. Quer dizer, o Sebastião Rodrigues me disse, Scalco, nós achamos um candidato a senador. Digo, quem é? É um advogado do Banco do Brasil de
Londrina. Ninguém queria ser. E que tem um avião. E ninguém queria ser. O Adair não quis ser, o Alencar não quis ser. E ele topou. Eu vim me chamar... François, codinome dele. Eu vim de Beltrão do sábado à noite, a começar no domingo, para dizer não. À noite, vai conversar com o Leite Chaves. Eu fui conversar. A minha percepção é de que o Leite Chaves queria ser candidato a senador para fazer um perfil para ser prefeito de Londrina. Mas na conversa que eu tive com ele, ele me disse lá pelas tantas, e bateu no peito, disse: Calco, eu tenho uma força interior que me diz que eu vou ser senador. Daí eu saí para fora, reuni a tropa do Sudeste e digo: vem cá, pessoal, eu vou ser eu vou ser suplente senador de um cara que só tem força interior. Não. E que força interior é? Bom, nós saímos da convenção... Foi na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, nós saímos da convenção. O cálculo era o seguinte: o Mansur, 1 milhão de votos, e o Chaves, 400. 4 meses depois, o Chaves ganhou exatamente por 400 mil. E aí, em seguida, eu fui eleito presidente do partido. Foi nessa eleição que o Pedro Lauro também se elegeu? O Pedro Lauro se elegeu. Com quantos votos? O MDB tinha 16 candidatos a deputado e elegeram federal 15. E elegeu 15. Bom, sua ligação com o Richa, como ocorre a sua aproximação com o Richa? Vem dessa época. Vem dessa época, né? O Richa era prefeito de Londrina. Em 78 ele foi candidato a senador. Em 78 candidato a senador. E ele era prefeito de Londrina. E aconteceu um episódio interessante. Antes da eleição do diretório, eu fui para Londrina, fui para Maringá, e o Gabardo era candidato também a presidente do partido. Olivier Gabardo. E foi feito um jantar, aí, discurso de cá, discurso de lá, pediram para que eu falasse. E eu, espontaneamente, disse: olha, eu peço desculpas a vocês, mas eu não vou falar, porque tem o Gabardo, que é daqui de Londrina, que também é candidato a presidente do partido, e não está aqui. Eu acho que não fica bem eu fazer um discurso na ausência dele. Eu tenho a impressão que por esse gesto eu ganhei a simpatia do pessoal e depois acabei disputando a eleição com o Inés. O Gabardo compôs a chapa comigo, foi vice-presidente. E daí foi a caminhada. Então, 74 foi a grande virada. O MDB fez 16 senadores de 23. E fez uma bela bancada de deputados, né? Principalmente aqui no Sul. E foi aí que começou toda a mudança política que veio a acontecer posteriormente, né? Seus grandes interlocutores no MDB na ocasião, aqui no plano local e no plano nacional. Richa? Naquela época a minha ligação era muito maior com o Nivaldo Krieger, que era da região, com o Sebastião Rodrigues, com o Adail aqui em Curitiba, que o Adail, como também veio do PDC e tinha um trabalho que era vereador aqui, né? Ele nos ajudou, inclusive, na Acessuar, fez palestra na Acessuar, então tive alguns relacionamentos. Eu só passei a ter relacionamento com o Richa depois que eu fui eleito presidente do partido. Em que ano isso? Em 75. Havia uma disputa interna naquela época entre Alencar e Richa. E eu fui eleito presidente do MDB pelo grupo do Alencar, que o Sebastião, o Nivaldo, todo esse pessoal pertenciam a esse grupo chamado Grupo Autêntico da época, né? E havia muita pichação em cima do Richa. Por exemplo, que o Richa era ligado ao Ney Braga, que o Richa
Afonso. Era Afonso. Foi beneficiado, né? Tremendamente beneficiado na prefeitura, né? Sim, ele teve muito apoio. Apoio do Maurício Schumann, que estava no governo federal. Né? Porque era o grupo que, com o Richa, estava no PDC, no começo do governo do Ney. Né? Exatamente. E a partir daí eu passei a enxergar as coisas. E eu percebi que o Richa não era aquilo que diziam. Né? Ele utilizava as amizades que teve no governo central para fazer uma boa administração em Londrina, que fez boa administração. Mas tinha um compromisso com o partido. Tanto que, quando da formação do MDB e Arena, ele ficou no MDB junto com o Afonso. Né? Eu percebi que, de todas as conversas que eu tive com ele, que o Richa era um homem de bom caráter. E um dia ele veio me visitar no diretório na Murici, conversamos, eu disse, olha, Richa, quero te dizer que a impressão que eu tinha de você não era esta que eu tenho hoje. Eu te considerava como um infiltrado no partido, defendendo interesses que não eram do grupo que realmente queria formar o MDB. Mas, pela vivência que eu tive nesse ano, eu vi que você tem uma outra postura. E você pode contar comigo. E foi assim que a gente começou uma relação mais próxima. Né? A Constituinte marca é um marco especial na sua vida, na vida do país, claro. Eu acho que de todos, né? Sim, a vida do país. Mas você, o político, como você se insere nesse grupo que acaba tendo mais ou menos o comando da Constituinte ao lado do Ulisses Guimarães? Eu tomei uma decisão política naquela verdade, porque o Álvaro me convidou para ser secretário do Interior. E que acabou sendo depois o Ari. Ari Queiroz. Ari Queiroz. Eu fiz uma reunião com todos. Que ano isso, Iscal? Que ano? 87. 77? 87. 87 foi a eleição. Né? 86 a eleição, 87. Eu reunia as lideranças do Oeste e coloquei, foi feita uma reunião no município de Salto do Lontra, quando o Nelson Maria era prefeito. Todos os prefeitos se reuniram, todos os prefeitos da região eram PMDB. Foi aquela grande virada que aconteceu, inclusive, com aqueles 13 pontos que o Richa fez na eleição dos municípios de fronteira. E Curitiba. Né? Então, com essa virada, eu tomei uma decisão política, coloquei para as minhas lideranças se eu devia vir para a secretaria que o Álvaro tinha me convidado ou ir para a Constituinte. E, na verdade, a decisão do grupo foi de que eu fosse para a Constituinte. E tanto que o Ari foi nomeado, na hipótese de que a Constituinte fosse de 8, 10 meses e eu voltasse a ser secretário. Mas como a Constituinte foi 2 anos, e lá chegando em Brasília, chegaram lá 2 senadores com uma enorme força, o Richa e o Mário. O Mário chegou lá com 8 milhões de votos. Mário Covas. Chegou lá com 8 milhões de votos. E o Richa com quantos? O Richa fez 2 milhões e poucos, né? Mas São Paulo tinha mais de 20 milhões de eleitores, né? E na composição do grupo da Constituinte, eu via Richa, eu fiquei vinculado ao Mário Covas, que eu já conhecia o Mário quando o Richa era governador. Indo a São Paulo, sempre o Richa era muito amigo do Mário, a gente se encontrava com ele. E um episódio que é interessante, a cúpula do partido não queria o Mário.
de líder. E numa determinada sexta-feira... Quem que é a cúpula que guia? A cúpula queria o Luiz Henrique. Tanto que foi, atual governador de Santa Catarina. E nós, sabendo disso, um grupo que estava em torno do mar, nos reunimos e dissemos, vai ser um massacre. Porque eram todos contra. O Ulisses, o Fernando, o Serra, as grandes lideranças do partido eram contra o Mário. Nós fomos dizer, olha, mas está acontecendo isso. E eu acho que você... Fernando Henrique Serra também? Contra o Mário Covas? E qual era o motivo que eles apresentavam? Não sei o motivo, mas eram contra. E aí o Mário disse, na segunda-feira eu converso com vocês. Na segunda-feira, fomos ao gabinete dele e ele disse, olha, bateu nas costas de nós e disse, vocês estão liberados, mas eu vou disputar sozinho. Bom, aí a gente se pôs em campo, né? E o Mário ganhou a liderança no discurso. Um discurso brilhante. A tal ponto que o doutor Ulisses, eu estava secretariando a mesa no partido, ele disse, e o Luiz foi infeliz no discurso. O doutor Luiz me disse, o Luiz foi muito mal. Bom, suspensa a reunião para fazer a votação em seguida. Sai um grupo e sai o Ibsen Pinheiro dizendo, tudo bem, nós vamos ganhar a eleição e vamos convidar o Mário Covas de orador da turma. Deboche. Voltamos à reunião da bancada e o Mário massacrou na votação o Luiz. E assim, e a partir daí então eu fui... Foi muito verdadeiro? Foi, esmagador. Eram quantos eleitores? 200, talvez? Eram mais de 250, porque o PMDB naquela oportunidade fez maioria absoluta. Né? Na Constituinte ele tinha maioria absoluta. E nunca ficou claro por que eles se opunham ao Mário Covas? Era questão paulista, né? E, bom, a partir daí, então, a minha vinculação ficou muito forte com o Mário, sem deixar de ter também uma relação com os outros. E o Mário também não... Ele sabia das resistências, mas sabia conviver. Tanto que depois foi governador. Quais os pontos salientes que você considera ter desenvolvido na Constituinte? Que trabalhos seus foram mais significativos? Houve alguns, eu sei, que você fez com o apoio do Garrafa, do Volney Garrafa, defendendo alguns pontos de vista de ambientalistas, de sanitaristas, de bioeticistas. Eu acho que o grande trabalho que foi feito, do qual eu participava, era o chamado grupo do Partido Sanitário, era o grupo de profissionais da área de saúde que defendia o Sistema Único de Saúde. Porque até então você tinha saúde no INAMPS, o INAMPS estava na Previdência, quer dizer, a prevenção estava na saúde, no Ministério do Trabalho tinha ações de saúde, enfim, estava disperso. E a nossa tese sempre foi de um sistema único. E foi essa briga que nós fizemos na Constituinte, e foi lá que nós conseguimos, que antes, no ano anterior, de 86, foi feita a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que deu as grandes linhas do Sistema Único de Saúde. E as grandes lideranças nessa área do grupo desse chamado Partido Sanitário eram o Arouca, que era a expressão máxima desse grupo. Depois ele foi no Instituto Manguinhos, e o Oswaldo Cruz. E o Ézio Cordeiro também, que depois foi secretário do Brizola.
Eles que eram os grandes motivadores do grupo. Era o grupo de profissionais junto com o grupo de parlamentares da área de saúde. E aí foi, eu acho que a minha atuação mais importante foi nesse grupo. E dentro da Constituinte foi na coordenação, nos bastidores. O Mário fazia a parte política, né, da Constituinte, e eu ficava arrumando as coisas, e tem que fazer justiça, com um grupo que era o Jubim, o Antônio Brito, basicamente, e o... Me foge o nome agora. Comissão de sistematização, essa não? Não. Era o grupo que trabalhava, que preparava as emendas para ir para a discussão. Porque no regimento interno se criou a figura da emenda acumulativa, né? Então, coisas que eram semelhantes ficavam... se fazia uma redação de um certo consenso. E que esse grupo é quem mandava, pelo Covas, que encaminhava o processo de votação. E a comissão de sistematização, como ela atuava? Bom, foi todo o período. Primeiro, acho que preciso recuperar um pouco. Sim, é importante. Vocês todos lembram que o Tancredo nomeou um grupo chamado sábios, de notáveis, que elaboraram um texto constitucional e que era parlamentarista, que o presidente desse grupo era o... Faleceu, foi constituído também, lá do Rio de Janeiro. Afonso Arinos. Mas houve uma grande reação, porque a renovação da Câmara naquela eleição foi de mais de 60%. E houve a reação dizendo, bom, aqui vai ter deputado de primeira e segunda classe, porque a ideia inicial era criar um grupo de 50 parlamentares que iam analisar texto constitucional que foi feito pelo grupo de notáveis. Mas houve uma reação enorme. Aí se partiu para aquela tese das 24 subcomissões que trabalhavam em diversas áreas, que se confirmaram em 8 comissões, que também trabalharam os textos que vieram das 24 e que foi para a comissão de sistematização. Foram feitos 8, 10 textos constitucionais. E a cada passagem ia se depurando, até chegar na sistematização. Na sistematização foi aprovado uma Constituição parlamentarista. Aí nasceu o Centrão. Que no plenário... Quais eram os exponentes do Centrão? Os exponentes do Centrão eram o Carlos Santana, que era líder, o José Lourenço, da Bahia, que eram os que comandavam. E por trás você tinha aí o Marcelo... É dando que se recebe? É dando que se recebe, o Roberto Cardoso Alves. Roberto Cardoso Alves, é muito forte. O próprio Marco Maciel, né? O Marco Maciel não presidencia o grupo, o Centrão, mas como ele era um conservador, ele ficava junto com o Bornhaus e outros, né? Mas ele era bem melhor que esse pessoal. Que não é? Ele era bem melhor que esse pessoal. O Marcos Marcelo. Não tem nem comparação. O Marcos Marcelo é uma figura fantástica, né? Mas eles estavam, são presidencialistas, né? Então, e aí houve um episódio que demonstra o respeito que eu sempre tinha admiração por aquilo que ele era, embora fosse adversário, e tivesse sido um ministro que assinou AI-5, assinou cassações, o Passarinho. Na votação da Comissão de Sistematização, que se votava mandato e regime, o Zé Lourenço encaminhou ao
Dr. Ulisses, pedindo a substituição dos membros do partido que votavam parlamentarismo em 4 anos. E quem nos avisou do episódio foi o Passarinho. Dizer, eu voto o presidencialismo, mas o que Zé Lourenço está fazendo é uma indignidade. Você não pode trocar os parlamentares pela opinião política que tem. Você tem que se ganhar no voto, não no tapete. Aí eu liguei para o Dr. Ulisses e ele disse que era verdade, que o Zé Lourenço tinha mandado, e eu vou indeferir. Indeferir nós ganhamos no parlamentarismo na sistematização, que depois nós perdemos no plenário. Né? Uma breve apreciação sobre o tipo humano, intelectual e político Jarbas Passarinho. Eu acho que ele foi uma das figuras importantes da política naquele período, embora ele tenha participado dos governos militares. Mas como parlamentar, era de uma postura defendendo suas teses, mas dentro dos limites que a política permite. Eu assisti a famosa trilogia do senador Brossard contra o governo do Médici, e os debates do Brossard com o Passarinho eram umas coisas geniais, coisas que de dois gigantes que Mas o Brossard é melhor, se enfrentavam na tribuna. E um episódio, o Brossard, numa tribuna, no palanque, o Brossard não impressiona ninguém. Mas na tribuna, eu não vi, até hoje, alguém que fosse tão brilhante. Ele é impressionante. Numa das passagens do discurso do Brossard, ele citou algo do Rui Barbosa. E o Passarinho contestou, não, esse texto não é do Rui Barbosa. E o Brossard disse, com toda aquela pompa dele, pediu para o presidente, mande o assistente ir à biblioteca, veja o número tal, da obra tal, e traga aqui. Trazido o livro, disse, presidente, abra na página tal, linha tal. Mas que impressionante. E lá está a citação do Rui Barbosa. Que ele continua assim, né? Ele conhece a obra do Rui Barbosa da frente para trás, de trás para frente, de todos os modos. E tem uma memória fotográfica impressionante. Eu gostaria, nessa passagem agora, que o Celso, o Márcio, o Amado, indagasse alguma coisa ao Scalco, que eu acho que é importante isso, pela participação que ele teve, de como foi concebida a Constituição e seus pontos mais importantes. Depois nós gostaríamos de chegar ao governo do Fernando Henrique, do qual você foi ministro. Também. Itaipu e Fernando Henrique. A Constituição de 88 é hoje responsabilizada pelo que o país é hoje. Né? Um país, um governo extremamente comprometido, com seus recursos extremamente comprometidos com ações que não dizem mais respeito a um mundo moderno, né? A um Estado mais enxuto, mais eficiente, né? Uma Constituição que foi feita para aquele momento, né? E que não me parece... É uma Constituição que é acusada de não ser uma Constituição de um país de futuro. Né? Estamos aí com quantas emendas foram feitas sobre a Constituição, foi toda remendada, na verdade. Né? Até que ponto, qual era o espírito que predominava naquela ocasião para se fazer a Constituição que se teve? Eu acho que as grandes... E qual é a sua visão? Se realmente aquela Constituição não seria mesmo
para hoje? Eu acho que naquele momento não tinha como ser diferente. E principalmente pelo fato da Constituição ter sido elaborada através de toda aquela discussão feita, primeiro nas 24 subcomissões, passando para as 8 comissões, sistematização e plenário. Vocês imaginam, foram milhares de emendas apresentadas. Fazer escoimar isto tudo. Tanto que foram feitos 8 ou 9 bonecos da Constituição. Eram tão complicados, chamavam-se Frankenstein. E a dificuldade, quer dizer, como nós vínhamos de um período da ditadura, a tese era colocar na Constituinte tudo aquilo que não se cumpria na lei. E que estando na Constituinte seria cumprido. Então, coisas absurdas foram colocadas na Constituição. Licença maternidade, licença paternidade, e outros. A Constituição seriam de leis ordinárias, né? Leis ordinárias. Minúcias absolutas. Minúcias absolutas desnecessárias. Parece que um erro fundamental, né? Aliás, é uma tradição do constitucionalismo brasileiro, o constituinte achar que está criando matérias, cláusulas pétreas e autoaplicáveis. Daí a confusão que se estabelece. Você vê, alguns textos da melhor Constituição, que eu considero que é de 46, você só foi regular, por exemplo, esse problema do CADE, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, foi feito lá e só veio mais tarde, muito mais tarde que veio. Naquela época houve, por exemplo, a questão agrária, a questão do prolabore. Também o pessoal acreditava que era autoaplicável. E nós temos aí problemas de áreas, aí com a posse chamada trintenária, né, que o uso catiano prevalecendo ainda. Se tratava de 10 anos. Essas questões, o capítulo do sistema tributário, o capítulo do sistema econômico. A questão dos juros de 12%, por exemplo. Não pode estar numa Constituição isso. Tem que estar o princípio básico. Agora, a regulamentação tem que ser a lei. Porque a questão dos tributos, a questão da economia, ela muda. Quer dizer, há 50 anos atrás era um mundo, hoje é outro. Quer dizer, tanto que nós temos 56 emendas constitucionais em 5 anos. O Mário Covas tinha um dos maiores constitucionalistas brasileiros dando apoio a ele. E esse constitucionalista afirma que não existe autorização para as medidas provisórias. Quem é esse constitucionalista? Não me recordo. Era um cara-chave. É o Zé Francisco. E ele afirmou que... Zé Francisco de quê? Da Silva. Que não existia. Não existem, como de fato, também esse que agora é ministro da Defesa, afirmou que várias matérias que não foram discutidas acabaram sendo consagradas. Ele assumiu o crime. Né? Ele assumiu. Que foi um absurdo. Um absurdo que ele fez. Vê o grau de oportunismo. Se foi feito, foi feito... Com a boa intenção de acertar. Não, com o desconhecimento do Covas, porque jamais ele admitiria isso. Acho que com o desconhecimento do Dr. Ulisses. E que a Constituição tão... A nossa Constituição ela é analítica quando tinha que ser sintética. Só o capítulo dos princípios individuais e coletivos, você tem muito direito e pouco dever. Então você engessou as coisas. O Mazda diz bem, tem certas coisas que não podem estar congeladas. Ser tudo cláusula pétrea. Né? A própria regulamentação do sistema de saúde, tem que ter o princípio do sistema único. Agora, o resto, lei ordinária. A lei ordinária faz, né? Porque ela tem mudanças. Quer dizer, o mundo evolui. A acusação é de que ela
dificultava a governabilidade. Primeiro, a questão híbrida, né, de parlamentarismo. E certos dispositivos constitucionais ainda são presidencialistas, né? Porque eles não saiu da sistematização uma Constituição parlamentarista. E no plenário não se conseguiu tirar tudo aquilo que era parlamentarista. Então, ainda Por exemplo, eu não guardo bem lembrança. Sim, tudo bem. Do que seja. Uma é a medida provisória. A medida provisória foi copiada da Constituição italiana, que é parlamentarista. Esta é um dos itens constitucionais que são parlamentaristas. Porque não cabe no presidencialismo isso. E você é profundamente parlamentarista? Sou parlamentarista, continuo sendo. Mas alguma Eu acho que um dos pecados sua sobre a questão, sobre o encaminhar da Constituinte para encerrarmos essa parte? A única coisa a considerar é o seguinte, era um problema de um represamento que vinha de um sistema fechado, exatamente. E aí nós tivemos um show, concessão à cidade do espetáculo. Vimos coisas incríveis, né? Por exemplo, eu acho até positivo esse cara da UDR, o deputado Ronaldo Caiado, que na hora que estavam votando o texto, que se queriam admitir a desapropriação de propriedade produtiva, e a Rede Globo estava apresentando a série da Tezuka Yamazaki, né? O Pagador de Promessa, né? Do Dias Gomes. Só que o Dias Gomes, que é também um militante, né? Ele incluiu coisa que não constava na história original, que era uma história de reação integrista da igreja contra a ingenuidade do Pagador de Promessa, que ia na igreja, porque era o Zé do Burro, carregava a cruz nas costas. Ele botou isso em terra na história. Aí o que fez o Ronaldo Caiado? Faz um discurso, um escândalo, e eu me lembro que a Rede Globo se viu obrigada a recuar. Então, esse é um dado importante. A gente pode até não entrar em juízo de valor sobre o conteúdo da coisa, mas o importante é essa reação, conseguir pegar um gigante como a Rede Globo, né? Numa coisa que podia realmente interferir na votação, e a UDR conseguiu tirar. A série da Globo, se comprar hoje, original, você vai encontrar o Sem Terra lá, né? Mas no que foi para o ar, eles tiraram. Então, veja, eu acho que esse foi um momento interessante. Porque o Movimento Sem Terra começou em 84, né? Pois é, uma coisa... E começou aqui. Começou no Sudoeste. Cascavel. Né? Eu acho que nós vamos fazer A primeira invasão de terra foi feita na Fazenda Anônima em Marmeleiro. Nós vamos apresentar agora algumas fotos marcantes da vida de Euclides Scalco. Sua mocidade no Rio Grande do Sul, seu envolvimento com os grandes nomes da política nacional. Aqui, Scalco, ali aparece você, Bom, à direita. Essa aqui à direita é a minha turma de ginásio em Guaporé. À esquerda e embaixo é a diretoria do Centro Acadêmico, Centro Estudantil do Colégio Rosário, em Porto Alegre. Onde é que você está aqui, Scalco? Eu sou o segundo da esquerda para a direita. De qual? Da fila de baixo ou de cima? De pé? Da de cima, daquela do ginásio, eu sou o terceiro da esquerda para a direita. E eu de baixo eu sou o segundo da esquerda para a direita, sentado. Ok, então vamos mais. Aqui? Aqui é um grupo de deputados estaduais. Aí está o Nícios Guarese, está o prefeito do Guarapava, o Nivaldo Macedo, Sebastião Rodrigues, Trajano Ribeiro, Trajano Bastos, o Turra, eu e o Denis. Isso é uma reunião do PMDB? PMDB lá em Guarapuava, que o Nivaldo era prefeito na época. Aqui, 83? Aqui, 83, o Richard Lete, a Terezinha e eu.
Uma campanha A do campanha Richa para o governo de deputado. E você, deputado federal. Aqui? Aqui na Constituinte, o Fernando Henrique, o Pimenta Veiga e eu. Aqui também na Constituinte, Fernando Henrique, Ulisses, Richa e eu. Aqui em 88, recebendo o diploma do DIAP, que dava... Departamento Intersindical? Não, de assistência parlamentar, que dava menção honrosa aos deputados que tinham mais de 8% de avaliação. Aí eu, Terezinha e o Mário Covas. Foi num jantar no final da Constituinte. E aquele do fundo lá? Não lembro quem era. Era um fã do Covas. Aqui antes, na fotografia anterior. Ah, espera aqui, vamos ver. Aqui uma reunião dos líderes da Câmara e do Senado. Se possível, identifique a partir da esquerda. Aí tem o Fernando Henrique, eu, não identifico quem é outro, o Ibsen, Jorge Bornhausen e os outros. E lá foi candidato a senador em São Paulo, presidente da Associação Comercial. Ah, o Afif Domingos. Afif Domingos. Aqui o grupo de Curitiba, que foi a convenção que fundou o PSDB. Em 88? 88. Em São Paulo, isso? Não, em Brasília. Em Brasília. Quem você identifica aqui? O Richa? Ali tem o Antenor Bonfim, o Richa, a Arlete, o Nelton. O Otto Bracarense lá atrás. O Luiz Felipe Agimussi. Depois eu, minha mulher. Esses dois não identifico, não. E esse aqui no fundo é o vermelho. Já desencarnaram aqui, vai. Já. Aqui é a visita do... Itaipu aqui? Itaipu, a visita do... Você foi diretor-geral do lado brasileiro, Itaipu. Ali está o Fernando e o primeiro-ministro inglês, o Tony Blair. E do outro lado, o diretor-geral paraguaio. Que ano isso, Iscal? Isso. 98? Foi 98. Não, 99. Aqui é o jantar de despedida no Palácio da Alvorada em 2002. Aqui 80 e... Aqui 82, a eleição do Richa. Está o Álvaro, eu falando, o Richa e o Canet. Eu acho que encerrou. Pouquíssimos paranaenses estiveram tão próximos do centro do poder como o senhor, como chefe da Casa Civil do governo Fernando Henrique Cardoso. Como é que é esse centro de poder de que tanto se fala? Eu fui no final do exercício. Para completar o mandato que saíram. Quantos meses faltavam? Eu fiquei no Ministério 8 meses, né? Sim, mas num período também chave, né? O período da eleição. De eleição, transição. É muita pressão. Como é que é fazer a coordenação política de um presidente da República? Eu não participei da coordenação em 2002, participei em 98. Em 2002 eu era secretário-geral da Presidência da República, né? Em 98 que eu fui coordenador. Em 2002, o Fernando praticamente não participou da campanha. Não porque ele não tivesse desejado, mas havia... os marqueteiros achavam que o Serra não devia
misturar a campanha dele com o Fernando, principalmente por causa das privatizações. Então, havia uma certa distância. Né? Uhum. E o Fernando não permitia que os ministros se envolvessem na campanha e nem que frequentassem o comitê de campanha. Agora, em 98, na coordenação, na campanha da reeleição do Fernando, foi uma campanha muito difícil, pelas alianças que se tinha e também até onde ia o presidente, até onde ia o candidato. Tanto que ele só recebia político, ele fez uma consulta ao TSE, saber o que ele poderia fazer, onde ele poderia receber as pessoas. Então, na residência dele, que era Alvorada, ele podia receber os políticos, os cabos eleitorais, etc. No Palácio, não. Tanto que o Fernando, na campanha de 98, só foi ao comitê uma vez. Depois do expediente. Então, era um controle muito, muito severo para não que houvesse a pecha de que ele estava usando o cargo de presidente para a eleição presidencial. E as pressões eram enormes, evidente. Né? Essa questão das alianças, né? Que isso aí sempre... Lá no comitê de campanha você tinha um representante do PP e um representante do PFL. E que tinha que estar sempre em contato com eles para não haver atrito, para não haver choques. Quando o Fernando ia para os estados, era uma operação de guerra para você acomodar os conflitos. Né? Tanto um conflito que não teve como acomodar foi na Bahia. Né? Assim, o Jutaí apoiou o Lula em 98, porque o ACM apoiava o Fernando. O comício que foi feito em Salvador foi um trauma para poder fazê-lo. Né? Então, era muito difícil. Por isso é difícil estabelecer um axioma de fidelidade. Né? Esse é o PSDB, uma graça que faz com o PSDB é que ele é um PMDB encabulado. Né? O PSDB, tido como um partido social-democrata, um partido que não tem representação obreira. Não tem um partido social-democrata europeu que não tenha representação obreira. Claro que o trabalhador europeu é diferente, muito mais culto, mais escolaridade, mais condição. Mas eu acho que tudo isso aí é que torna difícil você. Na verdade, o PT é muito mais partido social-democrata do que outra coisa. Vocês imaginem a administração do encontro que foi feito em Brasília com das 4 centrais, 3 apoiando Fernando. Força Sindical, SDS e CGT. Menos a CUT. Menos a CUT. Então, a mão de obra que deu o encontro que foi feito em Brasília para conciliar os interesses de todo esse pessoal era nosso hercúleo. Né? Na noite anterior do encontro, não dormi. Tamanha, quer dizer, a administração dos conflitos, botar pano quente, até na disposição dos banners na sala, teve que ser discutida. Quem fala primeiro, quem fala depois. O governo do Fernando Henrique, o segundo governo do Fernando Henrique, na tua opinião, ele foi marcado por ações bem definidas e importantes? Quais teriam sido elas? Não, eu acho que o
o segundo mandato do Fernando Henrique foi marcado pelo desastre do mês de janeiro de 99. Quando foi mudado o câmbio. O câmbio, né? Num mês trocou 3 presidentes do Banco Central. Né? Ali houve uma queda do dólar de 40%, né? Melhor, uma subida do dólar. Né? E foi esse janeiro de 99 que marcou os 4 anos seguintes. Depois teve a crise da Rússia, teve a crise da Ásia, teve a crise do México e a crise da Argentina. Então somou tudo. Então isso realmente desestabilizou. Mas hoje o ex-presidente Fernando Henrique aparece como um dos grandes críticos do atual presidente Lula. Por meio de artigos, se posicionando como questões como a CPMF. Como o senhor avalia o governo Lula em relação também ao governo Fernando Henrique? Algumas diferenças básicas. A diferença básica dos dois é que o Lula é um grande comunicador e fala a linguagem que o povo entende. E não tem o mínimo preconceito com nada. Quer dizer, o Fernando deixou 5.500.000 famílias com Bolsa Escola, PET, Vale Gás e Vale Refeição. Nunca fez apologia política disso. O Lula pegou aquele programa, ampliou para 12 milhões. Assumiu a paternidade. E assumiu a paternidade. E está aí nadando de braçada, em no mínimo 40 milhões de eleitores. E esse foi o lado populista. Outro lado, ele segurou a questão da economia, colocando o Meirelles no Banco Central e continuando o modelo econômico que o Molan tinha implantado e o Hermínio Fraga. Aí está... com a vantagem de ainda estar num mundo estável em franco... Não, pegou, o Fernando pegou 4 crises no último governo e o Collor pegou o céu de brigadeiro até hoje. Né? Só que há um aspecto. Quer dizer, nesse período, a Índia deslanchou, a Coreia já vinha deslanchando, deslanchou mais. A África do Sul também? A Rússia, China. Rússia, China. Bom, a China já estava, sem contar a China, né? Mas vamos dizer, Índia e Coreia e Malásia que estavam no nível do Brasil. Então, explodiram no crescimento. O Brasil não. Se perdeu a grande oportunidade de crescimento com essa estabilidade mundial. O mundo é comprador. No tempo que você produza, que não tenha comercialização. Então, esse é o grande problema. Eu acho... Eu li esses dias, é possível, são mais de 300 mil ONGs no Brasil. Só 2.500 apresentaram prestação de contas. E nesses 5 anos, o governo distribuiu para as ONGs brasileiras 29 bilhões de reais. É um negócio... E por que há um setor que é contra o CPMF? Exatamente por isso, que é mais dinheiro para botar fora. Não tem... Quer dizer, o PAC não está deslanchando por quê? Porque não tem projeto. É só coisa antiga, coisa que deixou de ser feita. Mas não tem projeto nenhum. Eles falam, agora vão lançar 24 bilhões de dólares para aplicar em 4 anos na área de saúde. Mas fazer o que na área de saúde?
Os hospitais estão sucateados. As santas casas estão fechando. Os hospitais de clínicas não têm sobrevivência. E de onde vão tirar esse dinheiro? As estatais, quer dizer, a Petrobras teve um lucro 22% menor do que o ano passado. Então, dá mais o CPMF. Eu até falava com o Serra ontem isso. Mas tirar o CPMF vai ser um prejuízo para a nação. Digo, Serra, prejuízo para a nação para quê? Você dá CPMF para esse governo esbanjar, quer dizer, que nomeou 30 mil funcionários em casa de comissão, e está jogando o dinheiro, quer dizer, o MST, Via Campesina, estão vivendo com o dinheiro do Ministério da Reforma Agrária. Quer dizer, até o caboclo que foi assassinado lá em Cascavel era funcionário da FUNPAR. Enfim. Fundação Universidade Federal do Paraná. Então, eu digo, não, mas o Sérgio, não, eu concordo com o CPMF se for todo o dinheiro para a saúde. Eu também concordo. Se for todo o dinheiro para a saúde. Quem garante? Quem garante? Agora, o que eles querem é a CPMF no Caixa Geral, para fazer o que eles querem. Vamos aproveitar os últimos 8, 9 minutos que temos para uma abordagem sobre Itaipu. Você dirigiu por quantos anos, Escal? Foram 7 anos, né? Maza, e a importância do Itaipu? É um tempo curto. É que Itaipu, afinal, surgiu com todos aqueles problemas, né? Só o fechamento, 7 quedas, a choradeira inútil, não? Quando existia um projeto, existia do Marcondes Ferraz, que não sacrificava, não tinha a expressão Itaipu. Mas Itaipu está terminando agora, né? Estão chegando nas últimas. Não, foi inaugurada. Foi inaugurada essa aí. Né? Há um detalhe interessante de Itaipu, que é a questão dos royalties, né? Que, principalmente essa antecipação dos royalties, que o governo do Lerna capitalizar, Paraná Previdência. E era você que estava dirigindo. Eu fui contra. Você foi contra? O Gêmeo falou comigo, eu concordo que você utilize os royalties do teu período, não dos governos futuros. Mas foi feito lá pelo Ministério da Fazenda, a negociação foi feita por nós sem passar por Itaipu. Eu acho que, no fundo, foi uma boa coisa, porque o Paraná Previdência se capitalizou. Mas eu acho que não era correto você utilizar o dinheiro dos governos futuros. Né? Agora, eu acho que Itaipu é um contencioso que o Brasil vai continuar a ter campanha eleitoral eternamente. Aquele candidato que era bispo, que Fernando não é Lugo, mais. Fernando Lugo. Isso, inclusive, o pessoal da equipe do Requião está na campanha lá e estão criando problemas para o SAMEC. Querendo, por exemplo, discutir esse troço de Paraguai, não? Que isso aí é imperialismo no Brasil. Se tivesse sido executado o projeto Marcondes Ferraz, nós teríamos meia Itaipu só nossa. Foi feito lá, é uma obra que hoje o Brasil não vive sem ela, são 25%. Agora, estrategicamente, não é sensato você colocar numa usina 25% da energia do país. Qualquer coisa que acontecer lá, apaga o país. Quer dizer, e esse Lugo, que tem o apoio do Chaves, da Bolívia, vai criar problemas muito sérios. Porque, na verdade, o Paraguai entrou só com o barranco do rio, porque toda a água da usina de Itaipu são de afluentes brasileiros. Não tem nenhum afluente paraguaio. E em 2023, o Paraguai vai ter metade da usina deles, que daí vai fazer o que quiser. 2000 e quanto? 2023.
A metade da usina vai ser... São 50 anos, né, o prazo de amortização da dívida. Bom, e só... então, isto é É uma encrenca a médio prazo. Não. Permanente. É permanente. Não, mas agora vai ser maior. Na minha avaliação, o Brasil é refém do Paraguai. Por causa de Itaipu. E o Chaves, se o Lugo ganhar, vai fazer de Itaipu uma pressão econômica em cima do Brasil fantástica. Chaves, mas eu acho que da Venezuela. Parece que nas pesquisas já caiu bastante. Então, o outro cara perigoso, em primeiro lugar. Que é o Oviedo. Que é o Oviedo. Você sabe o que o Oviedo vai fazer. E acontece qualquer descontrole em Itaipu. O Oviedo é capaz de fazer qualquer coisa. E um detalhe pior, um país em que o poder, a questão da defesa, foi jogada de lado. Né? Total. Tanto que está aí essa figura no Ministério, e só agora que estão tratando não conseguem encarar o problema do aeroporto. Imagine um problema dessa ordem. Né? E seus argentinos estão com aquela paranoia da bomba hidráulica, coisa do gênero. Olha, um dia eu escrevi um negócio sobre Itaipu, porque o Requião falou na escolinha que Caxias corria o risco de coisa. Eu tive uma informação de dentro de Itaipu que havia 2.000 microfissuras e eu publiquei. Publiquei no jornal provinciano daqui. O pessoal de Itaipu pediu para mim, por favor. Quando foi isso? Faz tempo já, no ano passado. Né? Mas tem na barragem de Itaipu, são 2.000 sensores. E a infiltração, se você... Toda usina Toda tem. Se você descer no leito do rio Paraná, você vê água correndo lá, que é a infiltração. Isso é natural, existe. Não tem como você fazer. E em Itaipu, o vazamento é maior na barragem de concreto que na barragem de argila. Uhum. Na barragem de argila não tem vazamento nenhum. No concreto tem. A mãe natureza, né? Então, eu acho que o Itaipu é uma coisa para ser observado para o futuro, que o Paraguai vai criar problemas. E a verdade é que o Paraguai entrou com 50 milhões no capital inicial, emprestados pelo Banco do Brasil, a juros subsidiados, que quem está pagando é Itaipu. Eles estão levando por ano 400 milhões de dólares, entre royalties, e orçamento e outras benesses que se dá para eles, né? Eles ficam reclamando. Fora a compra da energia. Hein? Fora a compra da energia. São exportadores. Não, sim, esses 400 milhões de dólares inclui a compra da energia. Não. Nós agradecemos ao Euclides Scalco, que foi o nosso convidado do projeto Memória Paranaense de hoje. Da nossa parte. 4 de dezembro de 2007, os entrevistadores e uma contribuição importante à história contemporânea do Paraná. Boa tarde.